Graça e paz a você, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube. Hoje quero chamar a sua atenção para mais um assunto importante que nos nossos dias é muito comum usarmos uma expressão que soa um tanto quanto diferente. E a pergunta é: para você, a salvação é de graça? É muito comum vermos nos nossos dias umas pessoas dizerem: a salvação é de graça, a salvação é de graça. Mas será que a salvação é realmente de graça? O que diz a Bíblia sobre isso? E é exatamente aqui que eu quero chamar a sua atenção para nós juntos esmiuçarmos um pouco e entendermos um pouco sobre esse assunto. Será que realmente a salvação é de graça mesmo? Vamos ver o que diz a Bíblia. Em toda a história que a gente começa vendo sobre o conceito de salvação, se distancia um pouco da expressão que nós usamos hoje. Alguns usam, né, a expressão que a salvação é de graça. Não podemos confundir a salvação, essa palavra salvação, com a expressão do conceito período da graça. Tá? Então não tem como nós fazer essa confusão. Primeiro, para nós entendermos o que é a salvação. Salvação, dentro do seu original, no dicionário, vai ser, resumidamente, que é livrar do perigo, salvar de alguém. Então, a salvação propriamente é livrar alguém de um perigo, de um acontecimento, ou das mãos de alguém. Agora, em conjunto com a salvação, uma pessoa, para ser salva, dentro do conceito cristão, ela precisa primeiramente se converter. E qual é o sentido dessa expressão converter? Converter significa mudar de direção, de caminho, sofrer mudança, transformar-se e por aí vai. Agora, se nós entendemos que salvação ela tem um sentido assim como se arrepender, o que diz a Bíblia sobre a salvação? Será que ela é de graça mesmo? Vamos ver o que diz a Bíblia? Para nós começarmos a examinarmos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, e no versículo de número 13 ao 14, a gente vai começar a entender esse conceito de salvação, esse conceito de o que precisa, o que o ser humano tem que fazer para ser salvo. Então vamos lá, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o versículo de número 13 ao 14, vai dizer assim, olha só: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Opa! Então vamos começar a entender uma coisa. A salvação, ela nunca foi de graça. A salvação, ela tem um preço. A salvação, ela requer um preço do ser humano. E qual é esse preço? Esse preço é exatamente a renúncia. Para uma pessoa obter salvação, ela precisa renunciar a ela mesma, renunciar prazeres, renunciar desejos, renunciar a ela mesma.
Então, e esse preço para alguns é um pouco caro, é um pouco alto para alguns. Então a salvação ela nunca foi de graça. A salvação ela tem um preço, ela exige um preço dessa pessoa que queira realmente a salvação e o direito à vida eterna. E essa porta ela é estreita. Por que fala estreito? Porque é difícil. Não é fácil. É difícil se moldar a esses princípios. Por isso, muitos, quando falam de salvação por intermédio de Cristo Jesus, porque ele mesmo fala no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ele vai fazer, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ou seja, aceitando a mim, tem direito ao Pai, ou seja, salvação e vida eterna. Só que para aceitar a ele, precisa abrir mão de alguma coisa, há um preço a pagar por essa salvação, por essa vida eterna. Porque se não fosse assim, seria fácil demais. Então, há um preço. A gente começou a ver aqui no Evangelho de Mateus essa questão dessa dificuldade, que na verdade não é uma dificuldade, porque o que está em jogo é muito mais valioso que a salvação e vida eterna. Agora, para irmos mais, o que diz a Bíblia? No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e o versículo agora de número 24, 16, versículo de número 24, então disse Jesus, é Jesus que está falando, tá? Disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Opa! Olha o preço aí. Olha o preço da salvação aí. O preço da salvação é esse, renúncia. Esse é o preço. Então a salvação, como muitos falam por aí hoje nas igrejas, a salvação é de graça, a salvação é assim, a salvação tá... Não, a salvação não é de graça, não. Quando nós falamos esse conceito aí às pessoas de salvação de graça, nós estamos dando a entender o seguinte, não, você pode viver da modo que você quiser, não precisa, só você aceitou Jesus e vive do jeito que você continua vivendo, e não é assim. Para ter direito de salvação e, consequentemente, vida eterna, há um preço a se pagar. Renunciar a si mesmo, às suas paixões, renunciar aos prazeres carnais, mundano. Esse conjunto de pecado precisa ser renunciado. Então, a fé não é de graça. Ela não é de graça. Ela tem um preço a pagar. E, diga-se de passagem, um preço mínimo pelo que foi feito. Um preço mínimo. Agora, já você começou a entender, e eu creio que está bem claro isso, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 19 e no versículo 21, olha só que maravilha. Evangelho de Mateus, capítulo 19 e versículo de número 21. E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aqui a passagem, creio que você conhece, é a passagem do jovem rico, que chega para Jesus e fala, Rabi, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e fala assim, olha, você honra pai, honra mãe, ele fala assim, eu honro tudo isso, conheço tudo isso, e ele fala, tá bom, vai, vende agora tudo que você tem e volta e me segue. Jesus está dizendo o seguinte, assim, renuncie tudo isso, abra mão disso tudo e vem comigo ser salvo. Esse é o grande questão, é a renunciar. É abrir mão, é deixar de lado, é jogar fora, para se converter em uma nova criatura, em uma nova pessoa, em um novo modelo de vida.
de transformação. Então a salvação exige esse preço do ser humano. E preço esse que quem será mais beneficiado será o próprio ser humano, que será o mais beneficiado. Então a gente já vimos em Mateus capítulo 7, capítulo 16, capítulo 19, em Lucas capítulo 9, e o versículo de número 23, olha só o que vai dizer. Capítulo 9, versículo de número 23. Pode acompanhar aí na sua Bíblia, aí também. Versículo de número 26. Ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome cada dia. Sabe o que é isso aqui? Eu vou te explicar. É renunciar-se a si mesmo a cada dia. A cada dia abrir mão dos prazeres, de tudo aquilo que interfere na salvação e na vida eterna e no vínculo com Cristo. Porque na Epístola de João, João vai dizer o seguinte: olha, nós temos que aborrecer o mundo, tá? E todo o sistema do mundo. Então é interessante a gente começar a entender aqui que essa expressão dita a salvação é de graça, a salvação é de graça, ela não é de graça. Ela está disponível para todos que queira pagar o preço da renúncia e seguir a Cristo. Agora, para fechar a conta, aqui, passar a régua, como dizem as pessoas, Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Olha só o que diz, Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para aqueles que renunciaram, para aqueles que abriram mão, para aqueles que pagaram o preço para obter a salvação. Então, a salvação nunca foi de graça. A salvação nunca foi e nem poderia ser, porque seria exigir muito pouco do ser humano para obter tamanha grandiosidade daquilo que se pode obter através de Jesus, que é a salvação e a vida eterna na glória. Há um preço para se pagar. A renúncia de prazeres, a renúncia de tudo aquilo que afasta de Cristo, da comunhão, da santidade, a renúncia de tudo aquilo que afasta de um dia morarmos no céu com o Senhor e vê-lo face a face. Essa renúncia, esse preço que a salvação nos exige, e preço que foi pago muito maior na cruz, e que exige tão pouco daqueles que querem uma vida plena na glória ao lado do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, o general absoluto. Então, a salvação é realmente de graça ou ela tem um preço? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua chamada. Visite a página, deixe o seu like, aciona lá o sininho lá. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro.